das coisas maravilhosas que eu assisto, vejo e sinto é de que as características da nossa Assembleia de Deus continuam vivas. Quando ouvimos esse testemunho acerca do garoto, fiquei maravilhado em saber que o Senhor continua a operar milagres. Hoje, esta reunião se traduz numa experiência espetacular e ao mesmo tempo muito forte para todos aqueles irmãos que foram aprovados e que passaram pelo crivo da convenção para poderem hoje serem ordenados e consagrados ao santo ministério. E isso, sem dúvida, é uma das grandes alegrias da vida daqueles que são chamados pelo Senhor para exercer um ministério. Eu tenho saudade, sim, do dia em que eu fui ordenado, com 20 anos de idade. Depois de um testemunho dos próprios pastores do estado de Santa Catarina acerca da minha vida, eles tomaram a decisão, até extrapolaram um pouco o padrão tradicional da convenção, de que para ser consagrado eu teria que passar pelo menos 10 anos de experiência. Mas eu era praticamente o único jovem que começou a se destacar no estado e começou a se tornar um tipo de referencial para outros jovens. Hoje, esses jovens que basearam a sua referência na minha vida de início de ministério, garoto praticamente, são os líderes da Assembleia de Deus no estado de Santa Catarina, presidente de convenção, enfim. Eu louvo o Senhor, porque a sementinha plantada germinou e ela produziu frutos para a honra e glória do Senhor. Completei agora em janeiro, dia 6 de janeiro, 56 anos de ministério. E sou o homem mais feliz da terra. Com todas as vicissitudes que enfrentei, passei no ministério, indispensáveis e irrecusáveis na nossa vida, eu fui abençoado pelo Senhor e continuo sendo abençoado. O Espírito de Deus me deu uma palavra que eu gostaria de compartilhar com toda esta igreja, com todos os obreiros que estão aqui presentes. E eu louvo ao Senhor por este privilégio. E eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos de 1 ao 16. Eu quero aproveitar este ensejo, por ser a última reunião que eu estou com os irmãos hoje, para agradecer ao meu querido presidente, a toda a diretoria desta convenção, a todos os demais irmãos que concordaram em trazer a mim, pastor Erivaldo, para estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. Foi uma experiência maravilhosa e a gente fica com o coração assim quase saindo pela boca por ver o grande amor e carinho dos irmãos com a gente. Quando eu vejo os irmãos procurando a gente para bater uma foto, eu fico imaginando, meu Senhor, quanto amor, eu não mereço tanto, mas o Senhor é bondoso e maravilhoso e nos concede estas bênçãos. Eu agradeço a Deus,
a acolhida de todos aqui. Eu estou certo de que esta convenção hoje, vem à minha mente com um retrato muito vivo de uma convenção que está saudável, de uma convenção que está com saúde espiritual. E Deus tem muitas coisas a serem realizadas aqui, ainda sem dúvida alguma, para a glória do seu nome. Mateus capítulo 20, nos versículos de 1 a 16, e a palavra nos diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E ainda outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E, recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu gostaria de dar destaque especialmente ao versículo 6, quando diz assim: e saindo perto da hora 10ª, e quero lhes falar sobre isso. A igreja na 10ª hora, a igreja na 10ª hora. Para entendermos esta parábola de Jesus, na cultura do Oriente Médio, especialmente na cultura judaica, um dia equivale ao tempo de 12 horas. São 12 horas úteis para o trabalho. As outras 12 horas entram no período noturno, que se inicia geralmente perto das 18 horas, quando o sol já se põe atrás das montanhas, e termina às 6 horas aproximadamente da manhã do dia seguinte, naquele outro dia. E Jesus utilizou a linguagem da época e a cultura existente, quando ele falou da terceira hora, que equivale mais ou menos a 9 horas da manhã.
Ele falou da sexta hora igual a 12 horas, ou seja, ao meio-dia. Depois ele fala da nona hora, que é igual às 15 horas. A partir são 3 horas da tarde. Por fim, Jesus quebra aquela sequência natural das horas de trabalho daqueles trabalhadores, e diz que quando ele percebeu que ainda tinha muito trabalho por fazer, ele percebeu que alguma coisa tinha que acontecer, que ele tinha que fazer alguma coisa, e ele saiu em velocidade em busca de mais trabalhadores, e só faltava 1 hora do dia para o trabalho, a 1/10 hora, equivalente mais ou menos a 5 horas da tarde. Às 6 horas aproximadamente, tudo fechava e tudo parava. Porém, nesta mensagem, eu quero mostrar aos irmãos e destacar aqui 4 tempos distintos que ilustram os trabalhadores do reino de Deus em várias fases da história da igreja. Havia um propósito especial da parte de Jesus quando ele apresenta essa parábola e dá destaque, na verdade, à dinâmica do reino de Deus em termos de serviço e recompensa. Era tudo o que ele queria fazer. Todo o enredo histórico dessa parábola, que era possível acontecer em uma parábola, era baseado geralmente em fatos que podiam acontecer no dia a dia. Jesus tinha como propósito falar disto. E o objetivo dessa parábola era ensinar aos discípulos, principalmente quanto ao comportamento que eles deveriam ter em relação ao serviço e em relação à recompensa devida a cada um deles. O que Jesus estava fazendo era tentando corrigir conceitos equivocados das atividades no reino de Deus. Ideias erradas quanto à justiça da recompensa pelos serviços prestados no reino de Deus. Era tudo que Jesus queria fazer. Permita trazer para a realidade de hoje. A igreja hoje está chegando ao crepúsculo da sua história no mundo que vivemos. Todos nós sentimos de que o tempo está findando, o tempo do fim, de que não vai demorar para que aconteça o evento mais sonhado e desejado pelo crente, que é a razão da sua esperança, a esperança da glória, o arrebatamento da igreja. Entretanto, nós sabemos que em função deste tempo que vivemos, esse crepúsculo da história da igreja hoje, a igreja atual é indiscutivelmente, na minha ótica pessoal e espiritual, ela é a geração dos trabalhadores da 1/10 hora. Sabemos que, em função disso, a igreja está alcançando a sua maturidade histórica e o fim do dia está se aproximando. Estamos nos aproximando da 12ª hora no Kairos de Deus, e isso significa que nós somos a geração da 1/10 hora nos propósitos divinos. Não tenham dúvida disso. Isso não é uma mera opinião minha, não é uma mera opinião teológica. Isto é um fato real
que cada um de nós está sentindo. Estamos chegando no final e somos a geração da 1/10 hora. Louvado seja o nome do Senhor. Entretanto, para entendermos o significado desta parábola na vida da igreja, nós temos aqui pelo menos 4 figuras representativas que são destacadas. Uma delas é o vinhateiro, o dono da vinha, o pai de família. Em segundo lugar, a segunda figura é a própria vinha existente. Em terceiro lugar, aparece o trabalho necessário na vinha que tinha que ser feito. Em quarto lugar, os viticultores, os trabalhadores que tinham que trabalhar nessa vinha. Vamos considerar um pouquinho uma coisa. Deus Pai, o pai de família, o glorioso e maravilhoso vinhadeiro, Senhor da vinha. Nós somos a vinha de Deus. E hoje esse grupo de homens aqui, quem sabe, estão sendo convocados pelo Senhor da vinha, não apenas por esta convenção, para serem os trabalhadores da 1/10 hora. Aleluia! Agora escutem isso. Naturalmente toda essa parábola precisa ser interpretada aqui, sem nenhuma especulação teológica, porque não queremos burlar princípios hermenêuticos que venham comprometer o ensino que Jesus queria dar aos seus discípulos. Então não há erro algum da minha parte em dar essa interpretação. Não podemos dogmatizar nenhuma interpretação extra-bíblica nesta parábola. Transformar numa doutrina, transformar num dogma, não podemos fazer isto. Nós podemos sim deduzir biblicamente que a vinha de Deus foi plantada neste mundo e que nós, igreja, somos os trabalhadores que o Pai busca para trabalhar na sua vinha. Ele é o nosso glorioso vinhateiro. Ele é o Senhor da vinha. E Ele espera que esta vinha produza bons frutos. E para que ela produza bons frutos, é necessário que os trabalhadores cuidem da vinha plantada, que limpem a vinha, arranquem os brotos fora de tempo, matem os pequenos bichinhos que invadem a vinha para destruir esta vinha e o seu fruto. É preciso entendermos isto. Mas isto vem revelar para nós o que aconteceu com este pai, com este vinhateiro. Ele percebeu que a vinha amadureceu e que os trabalhadores que ele tinha não eram suficientes para darem conta do trabalho na vinha. Não eram suficientes. Então ele sai de manhã cedo a convocar, a convidar e oferecer salário para que trabalhadores trabalhassem na sua vinha. Isso ele esperava acontecer. Por quê? Porque ele está preocupado com a sua vinha. Vocês creem que Deus está preocupado com a sua vinha na terra? A vinha está amadurecendo. A vinha está amadurecendo. E ele não quer que nada se perca, nem se destrua por falta de cultivo e de cuidados que só os trabalhadores conseguem fazer. Na parábola de Jesus, nessa parábola,
A Bíblia diz que o vinhateiro saiu em busca de trabalhadores para a sua vinha, e ele o faz com presteza. Durante todo um dia de trabalho, ele trabalhou muito na busca de trabalhadores. Ele saiu de madrugada, e à medida da necessidade, ele foi convocando mais trabalhadores. E na verdade, essa convocação acontece aqui em 4 tempos distintos, em horas distintas de um mesmo dia. Esse trabalho do vinhateiro se traduz numa linguagem figurada, para ilustrar o trabalho que Deus se empenhou para fazer na sua vinha na terra. Na nossa vida cotidiana, as horas representam períodos ou tempos específicos de nossas atividades cotidianas. Entretanto, na linguagem bíblica, essas horas têm uma simbologia especial, e nós temos que levar em conta isto. Vejam que na parábola nos deparamos com um período de 12 horas de um dia judaico, e essas 12 horas, em vez de estar dividido em 3 horas iguais, em 3 tempos distintos, ele o divide em 4 tempos, até o final da tarde, quando ninguém podia trabalhar. Aquele vinhateiro percebeu que o serviço na vinha não ficaria pronto até o final da tarde. Então, o que ele faz? 1 hora antes do dia findar, aproximadamente 5 horas da tarde exatamente, na 1ª hora, ele saiu a buscar e a fazer o último mutirão de trabalhadores, para que o trabalho final da colheita na sua vinha pudesse ser feito sem prejuízo de se perder a vinha para o dia seguinte. Ao longo da história da igreja, tem havido as mais variadas opiniões sobre esta parábola. E não queremos forçar nenhuma interpretação aqui, mas nós vamos, na verdade, procurar entender que, historicamente, na vida da igreja, dentro desses 4 períodos especiais, Deus levantou desde o nascimento da igreja os grandes líderes da igreja, os trabalhadores mais preparados e denodados da igreja no início. Lembrar de Pedro, de João, de Tiago, de Paulo. Entrar no final do primeiro século, no segundo, com Justino Mártir, com Policarpo, com Irineu, com Tertuliano, com Atanásio, com Agostinho, Savonarola. Depois, na Idade Média, nos deparamos com Martinho Lutero, com Zwinglio, com João Calvino, com João e Carlos Wesley e tantos outros que foram os trabalhadores na vinha do Senhor em tempos distintos. É bem verdade que as várias dissidências no seio da igreja, até a Idade Média, originaram algumas igrejas conhecidas como as igrejas ortodoxas, a católica, a romana, a anglicana especialmente. E na Idade Média dos séculos XV e XVI, eclodiu, por uma inspiração do Espírito Santo, uma ação poderosa do Espírito Santo na vida de Martinho Lutero, que promoveu, sem dúvida alguma, uma libertação das travas romanas, que estava deixando a vinha morrer e se desfazer pouco a pouco. Mesmo assim, a reforma protestante, por mais gloriosa que ela tenha sido, por mais que ela tenha contribuído, ela não conseguiu impedir o engessamento da Igreja de Cristo, o travamento de disposições de trabalhos para outros trabalhadores. A Igreja da Reforma
com 2 séculos de reforma, de repente torna-se seca, uma igreja bitolada por muitas regras e muitos ritos, amarradas por tantos rituais que impediam a operação livre do Espírito Santo nos cultos. Porém, há sempre um porém nos propósitos de Deus. E sabe o que acontece? A partir dos séculos 18, 19 e 20, os grandes avivamentos espirituais mudaram a feição do cristianismo. Deus soprou um novo vento espiritual sobre a igreja, e um novo tempo se iniciou na vida da igreja. Na verdade, Deus enviou vento e fogo sobre a sua igreja, e então a chama pentecostal reacendeu, iniciada na Europa, atingindo os Estados Unidos da América do Norte, a qual trouxe para o Brasil 2 homens cheios do Espírito Santo, chamados Gunnar Wingen e Daniel Berg. Aleluia, aleluia, aleluia. Esses 2 homens tornaram-se canais do maior avivamento espiritual da história mundial, que prevalece ainda em nossos tempos, e não podemos deixar apagar o fogo do início da igreja aqui no Brasil. Não podemos. E por isso, 120 e tantos anos já se passaram do início do pentecostalismo. Indiscutivelmente sentimos que chegamos ao clímax da 1/10 hora no relógio de Deus, no Kairos de Deus, no tempo de Deus. Esse é o tempo que o Espírito Santo quer que nós, hoje, aqui nesta reunião, tomemos consciência como um tempo urgente. Por quê? Porque a vinha está madura para a colheita. Precisamos nos colocar à disposição do nosso vinhateiro. Aleluia! Para podermos trabalhar na sua vinha e partirmos para a grande colheita. Quando vejo aquele homem com roupa de missionário ali, a chama missionária que domina o coração dele, pastor, não se envergonhe disso mesmo, é maravilhoso. A igreja precisa se acordar para a realidade e a necessidade missionária no mundo inteiro. A nossa igreja precisa sair do seu enclausuramento eclesiástico, precisa sair de dentro dos templos. A nossa igreja precisa sair desse casulo evangélico, onde a gente gosta muito de estar aqui, mas é lá fora que estão os pecadores para ouvir a mensagem do evangelho. A segunda figura importante dessa parábola é a vinha que está madura para a colheita das uvas. A vinha. Falamos do vinhateiro, quero falar agora da vinha. Mateus 21 diz: porque o reino dos céus, olha só a linguagem que Jesus utiliza, é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Nesta parábola, 2 coisas me chamam a atenção. 2 palavras são fundamentais aqui: a palavra reino e a palavra vinha. O texto começa falando no reino dos céus, que significa, na verdade, o reino dos céus, o domínio de Deus sobre o nosso mundo físico.
O reino de Deus, o reino dos céus, não é meramente aquele que nós vemos verticalmente, só está lá em cima. E todo mundo quer ir para o reino de Deus, para o reino de Deus. Mas o reino de Deus está aqui. Não concordo, não? Se não concordo, eu digo outra vez. Nós somos a expressão máxima do reino de Deus na face da terra. E o diabo odeia esse reino. Sabe por quê? Porque o nosso rei chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o rei, Ele é o Senhor, é Ele que manda, é Ele que dirige, é Ele que tem o seu Espírito orientando, guiando as mentes para o entendimento da nossa missão na colheita, na grande colheita desta vinha. Quando fala dos céus, porque o reino dos céus, quando fala do reino dos céus, está se referindo, a palavra céus, à amplitude e à superioridade do reino. Para dizer para todos nós que ele não nasceu no coração de homens, ele vem de cima, ele veio do alto. Deus, o glorioso vinhateiro, tem plantado uma vinha neste mundo, e Ele conta conosco para cultivar, para cuidar, para fazer produzir e para usufruir do fruto dessa vinha. No Antigo Testamento, a vinha referia-se metaforicamente ao povo de Israel. Porém, na linguagem do Novo Testamento, esta vinha judaica agora tem um enxerto dos gentios. E por isso, judeus e gentios convertidos a Cristo são a nova vinha de Deus. A igreja é a nova vinha de Deus. Nós somos o novo povo de Deus. Nós fomos enxertados e plantados nessa vinha de Deus. Para quê? Para crescer, para frutificar, para alimentar o mundo com um novo vinho que nutre a alma das pessoas necessitadas de salvação. Na versão da NVI, que é uma boa versão, tem muita gente falando mal aí, porque não sabe nada de Bíblia. Se soubesse, não ia falar mal. Mas é uma boa versão. E na NVI, o apóstolo Paulo escreveu que ele teve, nessa versão diz assim, ele teve a revelação do enxerto dos gentios na vinha judaica. E ele se preocupou muito, porque na carta aos Romanos, que é o livro que trata da doutrina da salvação, do pecado, da justificação, da santificação, Paulo, ele faz uma interrupção na sequência do assunto para falar de Israel. O que é que Deus queria fazer com Israel como indivíduos e como povo? E Paulo teve coragem suficiente para dizer assim: se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, está falando para gentio, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Sabe o que Paulo fez? Vou usar uma forma bem simplória para falar. Paulo pegou judeu e gentil, meteu dentro de um saco, sacudiu bem assim, ó. Agora nem judeu, nem gentil, mas igreja, aleluia! A nova raça, a nova gente, o novo povo de propriedade exclusiva de Deus. Glória a Deus, porque nós somos parte
da mesma vinha. Por quê? Porque somos sustentados pela mesma seiva que recebemos da única raiz dessa vinha, que é a palavra de Deus. Precisamos tomar consciência do nosso papel no mundo, irmãos. É bom que se diga que o vinho produzido nessa vinha não embebeda. O vinho dessa vinha não entorpece a mente de ninguém, não tira a razão de ninguém, mas esse vinho, ele nutre, ele alimenta e ele fortalece o crente em Cristo Jesus, o Senhor da vinha. Por isso o nosso vinho é genuíno. O nosso vinho é genuíno. Ele é verdadeiro. Ele alimenta, ele revigora, ele nutre, ele produz energia, ele traz cura para a humanidade. E nós somos os trabalhadores da 1ª hora. Nossas ferramentas estão em nossas mãos, por isso não podemos ficar na ociosidade. Uma coisa que eu aprendi com o apóstolo Paulo, e quem acompanhou a revista de escola dominical que eu escrevi sobre a vida do apóstolo Paulo, deve ter percebido que eu destaquei a disposição de Paulo para morrer pelo nome de Jesus. Morrer pelo nome de Jesus. Então nada o assustava, nenhuma ameaça, nenhuma prisão, nenhum açoite. Pelo contrário, ele tinha uma disposição incrível, incrível. Me permita uma crítica construtiva aos nossos tempos atuais. Hoje não existe mais tão facilmente essa disposição para sofrer pelo nome de Jesus. Hoje o nosso comodismo exige salário alto, exige carro da época, exige uma porção de coisa, e se não ter facilidade para evangelizar, ele não vai. Então se você pensa assim, está no lugar errado. Se você vai ser consagrado pensando assim, desista enquanto é tempo. Desista enquanto tempo, porque o Senhor busca trabalhadores para a sua vinha, que não tenham preguiça, que não fiquem na ociosidade. Aleluia, aleluia, aleluia. O trabalho na vinha requer isso. Há muito trabalho na vinha. Quanto mais a igreja cresce em número, mais se requer qualidade do trabalho nessa vinha. Ele precisa, essa vinha precisa dos cuidados, do cultivo, do acompanhamento pastoral, precisa da persistência e da paciência para colher na hora certa, porque a igreja de Cristo é uma vinha trabalhosa, que requer dos seus viticultores muita dedicação para que essa vinha produza um bom vinho. A qualidade do vinho dessa vinha depende muito do cuidado dos trabalhadores com a terra, com o tronco e com os seus ramos. E para que haja bons resultados, os trabalhadores precisam ser qualificados. Não podem fazer a obra de Deus de qualquer modo. A falta de qualificação de obreiros, lamentavelmente, em nossos dias, tem produzido grandes prejuízos para a obra de Deus. Porque os maus trabalhadores são aqueles que só trabalham ou por dinheiro,
eles não têm qualquer senso de responsabilidade, não têm amor por aquilo que fazem, eles não são apaixonados por Jesus. Se você não pode ser um apaixonado por Jesus, não pode trabalhar para Ele. Se você trabalha por causa de salário, por causa de posição, de função, seja lá o que for, você está procurando um emprego errado. Se isso é ser da velha guarda, então eu sou da velha guarda, sim, porque preserva aqueles valores do início da igreja, quando não havia salários, quando não havia qualquer outra coisa. Deus quer disposição, e tudo que acontecer de bom é que você vai usufruir do fruto do seu trabalho nessa vinha. Deus vai cuidar de você se você cuidar bem da obra de Deus. Sabe o que o apóstolo Paulo exortou a Timóteo? Disse o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Diz a parábola que aquele homem, aquele vinheteiro, saiu a buscar pessoas que estavam sem serviço, que estavam ociosos, que estavam esperando uma oportunidade de trabalho. Quando uma igreja para de crescer e se preocupa apenas com as coisas triviais da vida eclesiástica, ela tende a tornar-se ociosa, vazia e incapaz de produzir. Existem igrejas hoje que mais parecem museus de cera. Parecem mais cemitérios onde o vazio e o silêncio indicam morte. Mas eu creio com toda a minha alma, com todas as minhas forças, numa ação poderosa do Espírito Santo para despertar as igrejas para a última hora. Sabe, irmãos, Deus busca trabalhadores que se dispõem a darem o melhor de suas vidas pela sua vinha, pelo reino de Deus. Tem faltado no nosso meio, na nossa maravilhosa Assembleia de Deus. Eu sou filho de pioneiro, eu tenho moral para falar isso. Eu comecei muito cedo e não me arrependo. Os dias mais felizes da minha vida foi o tempo que eu podia andar a pé 20, 30 quilômetros, que fazia 150 quilômetros de bicicleta, e a gente tinha que empurrar a bicicleta para subir, para visitar uma família de crentes. Ah, que dias felizes para a minha vida, porque eu tinha a consciência de que eu estava fazendo a obra para Jesus. Sabe, irmãos, tem faltado aquele espírito de sacrifício, aquele espírito de paixão pela obra, de desprendimento. Lamentavelmente, a tecnologia moderna tem tomado o lugar das pessoas, porque os serviços modernos não precisam tanto do esforço humano. A modernidade tem usurpado o lugar da alegria, do prazer de fazer a obra de Deus. A ociosidade ganhou espaço na vida de muitos crentes hoje. As nossas igrejas hoje, por aí afora, se parecem muito mais em empresas de serviço, onde os trabalhadores só se preocupam com salários, com recompensas e com méritos pessoais. E o Senhor está cansado disto.
O senhor da vinha continua buscando trabalhadores para a sua vinha, que não sejam opulentos, que não sejam comodistas, que não sejam preguiçosos, que não sejam avarentos, que não sejam despreparados, que não sejam desqualificados. Mas eu acho, eu entendo, eu busco, eu oro todos os dias, que o Espírito Santo já está começando a agir, e a ociosidade começa a perder espaço para o trabalho dinâmico e responsável da igreja na vinha do Senhor. A indolência e a inércia são superadas pela ação de uma igreja que acredita no plano de Deus. Quem são os trabalhadores da vinha, para terminar aqui a minha mensagem? Um homem que saiu de madrugada a buscar trabalhadores para a sua vinha. Durante todo o dia, aquele homem da vinha buscou trabalhadores que trabalhassem com desvelo, com responsabilidade, para que a vinha não viesse a sofrer solução de continuidade. Nos 3 últimos períodos, da 3ª, da 6ª e da 9ª horas, o vinhateiro encontrou trabalhadores para a sua vinha. Mas quando ele foi perceber, faltava muita coisa ainda para terminar o trabalho. Então, ele sentiu isto. Ele sentiu que precisava fazer alguma coisa. Na verdade, cada trabalhador cumpria o seu papel com direito ao seu salário por aquilo que ele havia feito na vinha daquele senhor. Porém, foi no entardecer, foi no crepúsculo do dia, foi na noite, na última hora antes que o sol se pusesse no horizonte, foi na 11ª hora que o vinhateiro buscou o último mutirão de trabalhadores para a sua vinha. Na história da igreja, nós entramos nessa última hora. Eu acho que a palavra de João, na sua epístola, na primeira epístola, quando ele diz: filhinhos, é já a última hora. Essa palavra nunca teve tanto literalismo, tanta realidade como agora. Filhinhos, é já a última hora. Todos aqueles que trabalharam na vinha do Senhor, daquele Senhor, entre a 1ª e a 9ª hora, aqueles viticultores tornaram possível o trabalho final da igreja na 11ª hora. Nós não podemos, irmãos, correr o risco de lamentar o tempo perdido e confessar como o povo de Israel nos dias de Jeremias, quando ele diz: passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. O apóstolo João, ele tinha sensibilidade viva em seu coração do papel final da história da igreja, quando ele escreveu isto: é já a última hora. Porque ele já antevia esta hora final da história da igreja. O tempo urge, a hora é chegada, não há tempo a perder, não há tempo a perder. Há uma verdade imprescindível nesta parábola. O que é que nós aprendemos aqui? Que ninguém trabalha por prêmios ou galardões extras. A obra feita não é meritória pelo tempo de trabalho. Não é porque eu tenho trabalhado 56 anos da minha vida, e tem gente que talvez tenha trabalhado mais do que eu aqui, que eu vou receber o meu prêmio, vou receber o meu galardão.
porque tem uma história de vida há muito tempo, não. Você pode estar chegando hoje, e se você cumprir o seu papel na vinha do Senhor, você vai receber tanto quanto eu, tanto quanto todos aqueles que trabalharam. Essa é a grande verdade, essa é a grande trabalha. Ninguém trabalha, e daqueles que trabalhou no primeiro tempo, quem trabalhou na 1/10 hora, terá o mesmo salário. Não, não é verdade. O salário do Senhor não será pela quantidade, mas será pela qualidade do trabalho que nós fazemos na vinha do Senhor. É o próprio Senhor que ensina e declara com sabedoria ímpar quando Ele diz: assim os últimos serão primeiro, e os primeiros serão os últimos. A ideia básica desse pensamento de Cristo é ensinar que na obra de Deus, no serviço do reino de Deus na terra, não há discriminação, nem discrepância social, nem favoritismo. Os trabalhadores da 1/10 hora são os trabalhadores do último tempo de Deus para a igreja. O galardão desses últimos trabalhadores é o mesmo dos trabalhadores da 1ª, 3ª, 6ª e 9ª hora. E na obra de Deus, o valor do serviço aos seus olhos não é medido por recompensas, não depende da quantidade, nem mesmo da qualidade, não. O valor do serviço aos olhos de Deus depende do espírito com que foi feito o trabalho. Não se trabalha na vinha de Deus visando vantagens ou recompensas. A recompensa não é maior nem menor, porque é direito de todos os trabalhadores, pequenos e grandes, pobres e ricos, tenha cursos de teologia ou não os tenha, todos são tratados de igual modo na vinha do Senhor. Deus abençoe a esses novos trabalhadores da vinha do Senhor, e que a glória do Senhor envolva a sua vida, meu irmão, minha irmã, porque marido e esposa são fundamentais na obra de Deus. A responsabilidade não recai apenas sobre o homem casado, mas recai sobre ele e a sua esposa. Quando eu quis me casar, no meu primeiro casamento, porque perdi a minha esposa depois de 51 anos de casado, quando eu quis me casar, eu estava na escola e disse: Senhor, eu quero uma esposa que ame a obra de Deus, que tenha paixão como eu. E foi o que eu fui buscar. Não me interessei em buscar uma muito bonitinha, muito engraçadinha, que atraísse apenas a mim. Eu queria mais do que isso, pastor. Eu queria sim, uma bem bonitinha, né? Para todos os efeitos eu tenho direito, né? Mas eu queria que fosse mais do que fosse ser bonitinha. Eu queria que essa bonitinha tivesse a mesma chama, a mesma vocação para trabalhar na obra de Deus. Por isso a esposa é fundamental na obra de Deus. Nesse meu segundo casamento, Deus me deu uma mulher que ama a obra de Deus e que me apoia 100% da mesma forma. E eu louvo a Deus por poder ser bênção e referência para muita gente que precisa saber que na obra de Deus é preciso disposição para fazer a sua vontade. Amém e amém. Deus os abençoe.